Olá! Olá, Rafael! Como está você, querido? Olá, olá, muito boa noite. Eu estou muito bem. E você, Adriane Bacarim? Muito bem também, graças a Deus. Boa noite aos queridíssimos que estão nos prestigiando ao vivo, com a energia de vocês, com a alegria, com o olhar de fraternidade, né? Que possamos juntos fazer uma jornada bem legal hoje, porque estava comentando com o Rafa agora há pouco, falei, nossa, que riqueza esses textos de Joana de Ângeles, né? Somos ambos suspeitos em dizer, porque gostamos muito do trabalho dela, sim, mas eu tenho certeza, né, que de alguma maneira ela vai tocar os corações de todos nós. Então, que possamos fazer um momento assim bem especial. Antes de iniciar aqui, de fazer a nossa prece, Rafa, eu estava pensando a gente cumprimentar as pessoas que já se manifestaram no chat, pode ser? Com certeza. Deixa eu só dizer para os corações amigos que nós entramos mais tarde. A responsabilidade é minha, que na verdade eu moro em Niterói, trabalho no Rio de Janeiro. Para quem conhece aqui, nós temos a Baía de Guanabara, eu atravesso de barca todos os dias, então do meu trabalho até minha casa, eu levo aí cerca de 1h15, dependendo do trânsito, da hora que eu saio lá do Rio, eu chego sempre no Laço. Estou me desculpando com vocês, mas vamos que vamos. Não tem problema, Rafinha. Até o Rafa já pediu para a gente mudar um pouquinho esse horário para facilitar nesse quesito, mas aí a gente acaba tendo um óbice do lado de cá, que eu não desisti ainda de tentar contornar, e quem sabe um dia a gente muda para um pouquinho mais tarde e fica mais confortável para ti. Enfim, mas até lá a gente vai com o coração, né? Com a boa intenção de oferecer, né, de alguma maneira, dentro do que é possível, né, Rafinha? A gente vai com emoção. Vamos com emoção. Chega e vai sem janta e é assim, né? É, Então, termina e vai jantar depois. Né? Então, estamos nessa condição. Bom, tem aqui a Nice Buster, que já cumprimentou e já agradeceu, né? Que Jesus os envolva em sua paz e sabedoria. Gratidão por mais esta oportunidade de aprendizado e por todo o carinho e dedicação ao Evangelho. Essa Nice é demais, né? muito boa Queridíssima. noite, Nice Bucher. Está chegando o dia de nós estarmos em Curitiba. E sabe o que eu descobri? Eu vou Hum, fazer 2 palestras e um seminário com uma pessoa muito querida. Quem vocês acham que é? Ela está do meu lado, Adriane Bacarim. eba, prazer enorme vai estar lá É, com você, viu? Ó, Terezinha também tá aqui, lá de Brasília, queridíssima. Boa lá, noite. lá de Águas Claras. Eu estive na casa dela. É uma pessoa fantástica, Terezinha. Ela, a filha dela, os gatos que eu tive a oportunidade de conhecer. Eu tenho aqui um presente que ela me deu, olha só. O tufo do gato. Não, Olha, gente, é um símbolo egípcio. Eu guardei aqui na minha prateleira para viu, TT? mostrar o quanto de consideração eu tenho. Tá guardadinho aqui, ó. Que legal. Creuza Marini, um beijo para você. Vânia Bertolino, excelente momento para todos nós. Boa noite. Você sabe que a Vânia também mora em Brasília. Muito boa noite, Creuza. Muito boa noite, Vânia. A TT disse que quase perdeu porque não viu o aviso no grupo. Uai, não sei, então. Será que pularam dessa vez? Eu não observei lá. Boa noite, queridíssimo Adilson Chibucal. Um abraço para você. Jorgito conheceu ele no congresso? Você estava por lá no Amazonas, né? Não. A Não Dilce é estava, do não? interior de São Paulo e hoje mora em Manaus, no Amazonas, não é isso? É. E aí foi engraçado, porque, deixa eu contar essa, Adilson, acho que você nem sabe. Você me mandou uma foto, né, numa mensagem dizendo que você estava com ele, a foto, vocês dois, segundos ou no mesmo instante, ele também me mandou. Achei interessante o cruzamento das informações, né? Que a felicidade das pessoas se conhecerem. Particularmente gosto bastante também de conhecer as pessoas. E você também, né, meu filho?
Ó, É, Lia Valente Burim, de São Paulo, também está aqui. Lia Valente Burim, nossa querida amiga de São Paulo. Famelo Antunes também está aqui. Boa noite, tudo bem? Com a gente, tudo bem. E com você, como está? Boa noite, Famelo Antum. Ana Cristina Aragon, boa noite. Ana Cristina sempre, ela maratona, ela assiste tudo. Essa menina, olha, firme. Canal da Ieda, Da Saluton. Ieda. É Boa noite. Esperanto. Aí. Nice disse que está contando os dias para receber esses dois corações queridos do meu coração. E o contrário é verdadeiro também. É, beleza. Muito bem. Acho que dos que se manifestaram, a gente já cumprimentou. E aí a gente pode agora, né, fazer a nossa prece, se conectar. E acho que eu faço a abertura, então, amigo, pode ser? Aí Pode você fazer. encerra, né? Uhum. Temos que lembrar que teve um dia que a gente pulou, lembra? Que a gente Teve um dia que a gente pulou. Ih, a gente esqueceu da prece, mas tá tudo certo. Hoje a gente lembrou. Muito É. bem. Divino amigo, Mestre Jesus, obrigada, querido, pela oportunidade de aqui estarmos para falar de um texto tão importante, tão valoroso, que se refere da serenidade das nossas ações, no contexto das nossas vidas, diante dos obstáculos, diante das pessoas, diante dos desafios, um item tão importante para que saibamos discernir, interpretando pela via mais saudável para aquilo que é bem, faz bem para nós e bem ao outro. Dessa maneira, te pedimos que nos concentremos um pouco mais, a fim de que o tema, o conteúdo, toque os nossos corações de maneira profunda e assim possamos compreender efetivamente e reverberar todo esse movimento na nossa vida, no nosso dia a dia. A gratidão mais uma vez pela oportunidade de ladear com Rafael Siqueira, aprendendo com ele e aprendendo também com os amigos que se manifestam aqui no chat, trazendo suas belíssimas e ricas contribuições. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre. Assim que seja. Tudo bem. Amigos, hoje nós temos aqui o texto, né? E o Rafinha gentilmente separou para nós, para que a gente colocasse aqui, que acreditamos que facilita, né? Para quem não tem o livro, e já que a gente faz a leitura dele direto, né? Que a gente possa fazer esse olhar aqui, acompanhar a leitura, facilita a nossa compreensão, facilita a concentração, né? E abrange também outros amigos. Se a letra tiver um pouco pequena, infelizmente a gente não consegue ampliar mais, mas não se preocupe que a gente vai lendo, né, Rafa? Posso começar? Ah, tá Tá fechado teu áudio. pequena, tá pequena a letra? Eu acho que não, acho que tá boa. Só comentei porque às vezes a pessoa olha no celular e daí pode achar que tá pequena, mas não tá não, tá bem boa. Eu acho que é o máximo que dá, né? Porque É porque se senão eu não você consigo enquadrar aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo diminuir mais um pouquinho. ela às vezes pode extrapolar ali realmente tem que ser daquele jeito que estava mesmo. O zoom daquela forma. Aí, por ele. Um pouquinho Desse mais. jeito. Melhorou assim? Ele corta um pouquinho, assim, nessa. Para mim, Corta. aqui, né? Lateral esquerda, mas talvez Ah, se você jogar um pouquinho para a direita. Aí, agora ficou bom, aí. ficou bem centralizado. Ok, então, para quem não está habituado ao nosso estudo, quem chegou agora, enfim, nós, no momento, estamos estudando o livro de Joana de Ângeles, intitulado Momentos de Saúde e de Consciência, né? Para quem tem a versão com duas obras que foram juntadas aqui.
Esse livro a gente já está... Ele faz parte da série psicológica, ele é o volume 4 da série, e ele foi publicado no ano de 2013, a primeira edição. Mas, assim, para quem acompanha, já consegue identificar que ele fala dos nossos temas atuais, em verdade, né? Não foge disso. E se você tiver o livro separado, então essa primeira parte que a gente está tratando é o Momentos de Saúde. Hoje, então, o capítulo 16, em serenidade, momentos de saúde ou momentos de saúde e de consciência, a depender de qual versão você tem, tá bem? Joana trabalha nesses capítulos, antes de falar do capítulo mesmo, ela traz uma espécie de mantra, o que facilita para nós a conexão. A gente repete isso todo estudo, que na verdade é um ponto importante esse, porque a gente está aí, ó, né, vivendo essa vida fora, vivendo a correria, conectando com as coisas, vivendo as dificuldades, enfim. Então, quando ela traz esse mantra, esses pensamentos, eles se voltam para esse ideal, para esse propósito, e a gente se conecta melhor. Então, não é à toa que ela traz, né? Não é solto, mas algo que vai sim trazer a diferença, porque a vibração que a gente leva ao ler um texto, ela responde pela compreensão e pela ressonância que ela faz dentro de nós. Então, para mim, me faz muito sentido, eu me sinto mais conectada, é um momento que você para e que você sente verdadeiramente aquilo que está lendo, não é uma leitura solta, mas é algo que fala com você. Então, a Joana diz aqui: a serenidade divina invade-me após o cumprimento dos deveres. Puxa, aqui fala muito do poder de realizar. Já vou voltar aqui, né? Mas depois da leitura eu vou fazer esse comentário. Compreendo a minha responsabilidade no conjunto da vida em que me encontro e desligo-me dos conflitos. Lúcido, avanço passo a passo na conquista da consciência e harmonizo-me, integrando-me no conjunto da obra de Deus. Sereno e confiante, nada de mal me atinge. Quando eu li essa primeira parte, essa primeira frase, eu vou fazer esse comentário, Rafinha, eu vou passar para você. Nossa, me recordei de um texto que li certa vez dela, também na série psicológica, que ela dizia sobre a questão da autoestima. E ela falou lá claramente que a autoestima não é bem como a gente acredita, né? Dessa coisa de você olhar pelo espelho e falar assim, nossa, eu gosto da imagem que eu estou vendo. Tem isso também, né? A gente propaga isso muito no contexto das redes sociais, né? Que você tem que ter autoestima, você tem que se cuidar e etc. Mas essa interpretação dela, de Joana, tem também muito a ver com uma interpretação que também ouvi do Divaldo Franco, quando ele nos dizia que a autoestima, o trabalho do autocuidado, ele tem a ver com a nossa capacidade de ampliar nossas capacidades como um todo, tem a ver com a nossa forma de se melhorar, nós nos dedicarmos a ampliar nossas capacidades, mas nesse texto ainda a Jona acrescenta que ele tem a ver com o poder de realização. Porque assim, na medida em que a gente traz um sentimento de culpa, a gente traz uma ideia de que nós não somos capazes, então eu busco de forma ainda inconsciente, inclusive, né, eu nem tenho percepção disso, eu busco essa autopunição para, de alguma maneira, sentir um alívio interno no quesito da experiência humana, porque eu acho que se eu tiver diante da experiência ali, eu me punir, viver uma experiência de punição, eu alivio a minha consciência que eu trago ainda muito pesada nesse quesito. Então, vejamos assim, se a gente está diante de uma experiência em que a gente percebe que a gente dá conta de cumprir com os nossos deveres, que é o que ela coloca na primeira frase, a gente se sente cada vez mais conectado com o objetivo da encarnação
E, sobretudo, o poder de realizar me traz seriedade, me traz confiança de que se eu fiz algo, eu posso realizar muito mais. E com isso, eu sinto que estou diante das outras pessoas, das outras almas que transitam no contexto comigo, e eu me sinto parte desse contexto. E quando a gente tem esse sentimento de pertença, tudo se resolve dentro de nós, porque aí eu faço parte desse movimento, eu faço parte do processo de evolução. E eu me sinto filho de Deus, eu me sinto essa conexão com essa irmandade com os demais que estão comigo ladeando na terra, né, Rafinha? Vou passar para você, volta aqui. Exatamente. Eu me atrapalhei hoje aqui com esse texto e com as telas aqui, mas eu acho que vocês estão vendo o texto ainda, né? Ou você tirou o texto? Não, foi retirado de alguma forma, mas eu coloco, sem problema nenhum. Ó. Tá aqui, ó. Ah, tá. É porque, na verdade, ele desconfigurou aqui, ó. Ah, não, agora voltou. Agora tá certo. Sim, Ele vou... deu uma desconfigurada aqui, mas agora foi. Tá. Bom, eu concordo com tudo que você disse, e, na verdade, essa fala inicial, trazendo para a serenidade, é a busca de nós, a cada dia, nos integrarmos a Deus, nos integrarmos a essa consciência cósmica, buscando uma virtude que a gente está tão carente nos dias atuais, chamada serenidade. A capacidade de ser sereno, de ser tranquilo. E veja, ela coloca que a serenidade, ela é uma percepção, é uma sensação após o cumprimento dos deveres. Ou seja, não existe a serenidade apenas como um estado de serenidade sem que eu esteja vinculado a determinados afazeres. Porque o estado de serenidade, ele decorre de eu estar quite com a consciência, de eu ter cumprido as minhas obrigações enquanto espírito imortal. Há uma obra falando sobre Ivone do Amaral Pereira, e particularmente eu gosto muito de Dona Ivone do Amaral Pereira, porque cumpriu como ninguém a tarefa mediúnica. E nós sabemos que os médiuns, eu não vou dizer que têm uma vida difícil, mas têm uma vida de muitos desafios, porque lidar com duas faixas da vida não é fácil. Eu fico imaginando o Divaldo, que muitas vezes não sabia distinguir quem estava encarnado de quem estava desencarnado. E o livro chama-se Mediunidade Serena, porque referindo-se a Dona Ivone do Amaral Pereira, falou que ela logrou um estado de mediunidade serena. Quer dizer que ela não teve problemas? Teve, e teve muitos. Dificuldades financeiras, dificuldades da vida familiar, dificuldades no próprio movimento espírita, porque a obra principal dela demorou 30 anos para ser publicada. Pessoas desconfiavam dela, mas ela adquiriu a serenidade da mediunidade após o cumprimento dos deveres. E prossegue Joana dizendo: compreendo a minha responsabilidade no conjunto da vida em que me encontro e desligo-me dos conflitos. Vê o que Joana coloca para a gente aqui. Ela não nos diz que a serenidade decorre de eu não ter conflitos, mas decorre da minha responsabilidade, que me traz um grau de conscientização dos meus deveres que me permite viver apesar dos conflitos. Lúcido, avanço passo a passo na conquista da consciência e harmonizo-me, integrando-me no conjunto da obra de Deus. Sereno e confiante, nada de mal me atinge. E aqui eu ressalto mais uma vez, o mal ele existe, nós teremos desafios, teremos contrariedades, mas quando eu consigo estar quite com a consciência, cumprindo os meus deveres, eu logro o estado de serenidade. E aí o mal, por mais que ele exista, ele não me atinge. E fazendo uma ponte, Edri, com tudo aquilo que você colocou, você falou de autoestima. Durante o curso da religião como um processo de ligação com a divindade, nós já passamos por muitas religiões, porque talvez nós tenhamos nascido na doutrina espírita por primeira vez, mas já fomos católicos, protestantes,
talvez sem religião, talvez aderentes a alguma proposta oriental, nós trazemos um processo onde a autoestima era vista como um aspecto negativo. Porque se eu tenho autoestima... Você está me ouvindo, Dri? Está tudo congelado para mim de novo aqui. Estou ouvindo, sim. Bem de boa. Eu me enrolei um pouco aqui com... Não, fique em paz. Tá tudo bem. Tá. Pode seguir, tá bem bonito isso tudo. Eu adorei essa referência da dona Ivone. Aliás, tem bastante gente comentando aqui, depois eu já vou colocar, tá bom? O livro chama Pelos Caminhos da Mediunidade Serena. Eu até tenho ele aqui, eu até acho ele aqui. Ah, tá até na minha mão aqui, quer ver? Não tem nada que a gente não ache. Olha isso. Pelos Caminhos da Mediunidade Serena. É uma série de entrevistas e textos da própria Ivone do Amaral Pereira. Ou seja... Mostra aí a capinha de novo, Rafinha, para o pessoal ver maior. Ótimo. Ah, sim. Ou seja, ela falando do que foi a vida dela, porque as pessoas não sabem tudo o que ela passou. Os desafios, as dores, as entregas. Então, o que ela mais teve foi deveres, responsabilidades, e ela conseguiu atingir a mediunidade serena. Então, falando de autoestima, só para terminar aquela fala, durante o curso das religiões tradicionais, a gente achava que autoestima era sinônimo de orgulho. Eu não posso me valorizar porque eu preciso fazer o bem. Mas vejam, quando Jesus coloca assim, a boca fala do que o coração está cheio. Eu só consigo valorizar a outrem se eu me valorizo. Eu só consigo amar o outro se eu me amo. O próprio Cristo diz isso. Ama outro como você ama você mesmo. Então, quando Joana traz a questão da autoestima, porque eu preciso partir de uma estrutura estimada para estimar todo o universo e, consequentemente, as criaturas que gorjeiam ao meu redor. E tudo isso nos traz serenidade. Que legal. Olha, o Famelo Antum está perguntando se esse livro está disponível na internet. Fiz uma busca rapidinho aqui, amigo, e encontrei que sim, está disponível sim. Se você digitar o título, eu vou anotar para você aqui nos comentários já, para você ter ele, daí você só digita e você vai encontrar, tá bom? É da editora La Chatre. Esse mesmo. Ele é da própria Ivone, né? Então, nossa, a riqueza e linguagem dela, né? Característica. A Terezinha diz que tem o livro, e a Rita Isabel tinha comentado também o boa noite dela. Tem também a Carolina Fernandes de Alegrete, que está aqui. A Tete ainda falou, a dona Ivone foi um dos grandes exemplos que recebemos da doutrina, a disciplina dela, né, a dedicação, humildade também. Roseli de Porto Velho. E Porto Velho é aqui no Rio de Janeiro, porque acho que é Porto Velho, salvo engano. De São Gonçalo, né? Não é São Gonçalo, pertinho de mim aqui. Não é lá onde o nosso queridíssimo Jorgito fica de vez em quando e já morou lá. Exatamente. Verdade. O Geraldo Magela comentou que a consciência é a parte mais profunda do espírito. Isso mesmo, a parte mais profunda, é onde a gente mais precisa investir o nosso trabalho, a nossa dedicação, né? E aí, voltando para o texto, você quer comentar mais alguma questão, Rafinha? Eu adorei esse ponto que você trouxe, né, sobre esse equívoco da interpretação acerca da autoestima, né? Porque às vezes a gente acha que, assim, se cuidar é um movimento egoísta. E se cuidar em todos os sentidos não é um movimento egoísta, até porque, até nessa fala do Divaldo que eu me referi antes, ele disse assim, mas você precisa se cuidar. Então, a pessoa entende literalmente que ela precisa, sei lá,
ir lá fazer as unhas, cortar o cabelo, dar uma arrumada. E não é isso que ele está dizendo. O se cuidar é assim, por exemplo, investir o meu tempo no exercício físico, fazer uma leitura edificante, meditar, lembrar da experiência que o Cristo teve na Terra, o quanto ele passou por dificuldades. Ou seja, ele está falando de enriquecer o mundo interno, né? De cultivar os valores íntimos. Isso é se cuidar. Isso é se autovalorizar, porque eu estou fazendo uma valorização espiritual. Claro que eu posso me cuidar fisicamente, sim, sem problema nenhum, mas entendendo que quando ele se referia no poder de realizar, ele tem mais a ver com os nossos movimentos íntimos, que é o que ela coloca aqui, ó. A serenidade me invade quando eu cumpro o dever. Porque se eu só cuidar da minha aparência, mas eu não cumprir os meus deveres, eu ficar sempre sendo um peso para a sociedade, sempre esperando que alguém faça algo por mim, eu começo a não acreditar na minha capacidade de realizar. Eu começo a sentir cada vez mais desmotivado para fazer as coisas, para conquistar, e então eu vou me entregando cada vez mais. Então, é nesse aspecto que a gente está se referindo, porque eu preciso sim cuidar do corpo e do espírito, que é o que a gente encontra lá no Evangelho, né? Cuidar do corpo em sentido amplo, fazer exercício, dormir suficiente, nem de mais, nem de menos, se alimentar adequadamente, nem de mais, nem de menos, né? Sempre essa busca, né, pelo o ajuste, pelo equilíbrio. Então, eu só quis retomar esse ponto que eu acho que é muito rico esse sentido. A Terezinha ainda falou, Rafa, que este livro dela eu recebi há muitos anos pelo Clube do Livro da Rede Amigo Espírita, que acho que era uma assinatura que a gente fazia, né? E recebia aí os livros. Posso começar a leitura do texto em si? Pode ser? Pode sim. Este livro, ele tem 7 entrevistas com Dona Ivone do Amaral Pereira. Depois ele tem uma segunda parte com outros escritos dela própria, sendo que o último escrito dela, em verdade, é uma mensagem que ela psicografou de Leon Denis, chamada A Grande Educadora, entre parênteses, Balada aos que Sofrem. Ou seja, onde ela traz a dor como o sol das almas. Veja a metáfora que Leon Denis, por Ivone do Amaral Pereira, se utiliza. Ou seja, ninguém alcança a serenidade sem sofrimento. Isso não quer dizer que nós sejamos masoquistas. Masoquista é quando eu olho para o sofrimento e acho que não tem solução, só me entristeço, entro em desespero. Você vê o sofrimento como o sol das almas, é você entender que ele tem um elemento reparador, integrativo, de cura. Porque após passar por essa cura, eu alcanço serenidade. Então, fica a dica, Balada aos que Sofrem. Leon Denis, por Dona Ivone do Amaral Pereira. Lindo. Então, vamos lá. Em serenidade. A serenidade é pedra angular das edificações morais. Nossa, teve um dia que você explicou sobre a pedra angular. Você podia falar dela de novo, né, Rafa? Que eu adorei aquela tua explicação. Vai, né? Vou deixar para você esse ponto aí. Então, a serenidade é pedra angular das edificações morais e espirituais. Então, o sereno sustenta a moralidade e a espiritualidade da criatura humana, sem a qual muito difíceis se tornam as realizações. Resulta de uma conduta correta e uma consciência equânime, que proporcionam a visão real dos acontecimentos a visão real dos acontecimentos, bem como facultam a identificação dos objetivos da vida que merecem os valiosos investimentos da existência corporal. A Joana tem uma característica, né, de fazer frases longas, com muito conteúdo, então acho que vale a gente às vezes fragmentar um pouquinho para pensar nessa segunda parte, né? Então, o resultado dessa sustentação que a serenidade traz
ela também tem a ver com uma conduta reta, né, uma conduta correta, uma consciência equilibrada, que traz para nós, diante dessas duas coisas, uma visão real daqueles acontecimentos, mas também possibilita a identificação de objetivos da vida. Para que eu estou aqui? Por que a gente reencarna? Qual que é a função que me cabe nessa reencarnação? O que eu preciso aprender, sendo que eu estou diante dessas pessoas, desse grupo familiar? Então, eu vou tendo uma noção desses objetivos muito característicos a mim mesmo. Porque uma coisa é eu olhar a vida como um todo e acreditar que a vida dos outros é representada na minha mesma e é assim, né? Mas aqui me soa essa percepção, por isso que ela coloca a visão real dos acontecimentos, porque eu estou olhando para o que acontece na minha vida, eu estou olhando para o que se faz na minha vida, com os desafios que tem a ver com o meu processo de evolução. Então, é nessa hora que eu consigo identificar isso, ter visão real, né? Ele dá uma panorâmica disso tudo, e aí nesse movimento eu também consigo investir nessa minha existência corporal. Então, aí, quando é assim, eu não fico mais no final da minha existência como eu cheguei. Eu saio daqui melhor do que cheguei, que é o grande objetivo nosso, né? O grande objetivo de chegar, entender as coisas, né? Porque isso, o mergulho na carne, ela obnubila muito a nossa razão, ela obnubila o paraquê da existência, o que a gente veio fazer aqui, né? Esse esquecimento do passado que a gente tem, ele está posto no Evangelho, não é à toa, porque sim, é diante desse enfrentamento das dificuldades que eu vou precisar avaliar lá dentro, né, dentro dos meus recursos internos, o que eu posso fazer com aquilo. Então, a serenidade, né, dentro dessa conduta correta e essa consciência equilibrada, em paz pelo dever cumprido, a gente consegue ter essa visão geral, né? Que olhando de longe, às vezes a gente não consegue muito bem compreender. Bom, pedra angular. Existe um trecho do Evangelho que diz assim: e a pedra que os construtores rejeitaram, esta se tornou a pedra angular. Que pedra que os construtores rejeitaram? Foi Jesus de Nazaré. E após rejeitado, ele se torna o verdadeiro edifício da religião. Porque Jesus veio trazer as bases do amor sobre as quais a gente deveria prosseguir. E Joana, como é muito evangelizada, e esse é um traço da psicologia joanina, porque em nenhum momento ela se afasta do evangelho. Tanto que nos textos dela, o evangelho, as metáforas do evangelho estão sempre presentes. Então ela busca um símbolo do evangelho para falar de serenidade. Se Jesus é a pedra angular, a comparação, a serenidade é a pedra angular, porque sem serenidade ninguém consegue conquistar as edificações morais e espirituais. Porque sem serenidade as coisas se tornam muito difíceis. E aí a gente consegue concatenar todas as coisas. Porque em cima, no mantra, ela observou que serenidade não é ausência de conflitos. Serenidade não é ausência de desafios. Serenidade é a consciência tranquila de que você fez o que estava ao seu alcance, de que você se esforçou. E quando você alcança esse estado de serenidade, você consegue seguir em frente, transformando-te moralmente e espiritualmente para lograr os grandes objetivos da vida, os valiosos investimentos da existência corporal. Você ficou muda aí. E acho que eu também estava. Nós dois.
Eu falei que eu estava mandando um beijo para Clarinha É, e achei que você estava ouvindo. a Clara é o seguinte, por mais que eu esteja fazendo live, ela não interpreta que eu estou fazendo live para um monte de gente, ela continua transitando, se ela tiver que pegar alguma coisa, ela entra e pega. Tá tudo bem, né? Eu tenho esse espaço aqui reservado para fazer live, mas ela deixa várias coisas aqui dentro, mesmo não sendo o cantinho dela, para ela poder entrar e pegar. Mas você sabe que é uma forma dela participar e é uma forma É, dela estar junto com o papai dela. Então, tá tudo exatamente. bonitinho. Então, E você é isso aí, observe uma coisa, ela já entrou aqui umas 4 vezes. sim. E teve uma vez, inclusive, que ela olhou e ficou de rabo de olho, assim, ó, de soslaio, né? Como diz É, aquele texto, né? Olhando assim para ver se tinha alguém falando com o pai dela. Muito bom. exatamente. Ó, e Joana destaca uma questão interessante aqui, que dentro do contexto desse mergulho na carne que a gente dá e que a gente se perde, a gente se distrai nas coisas que aparecem na vida, tem um viés que até uma resistência nossa, assim, de fazer as mudanças efetivas, e tem uma questão de que a gente acaba buscando alguns recursos de, de mecanismo de defesa, sabe? Para não entrar em contato com aquilo que precisa trabalhar. Então, ela põe nesse quesito algo nesse sentido aqui, ó. Na atormentada busca do prazer, porque a gente tem uma ideia de que a gente, assim, interessante, isso acho que é um grande paradoxo, né? A gente às vezes busca um sofrimento como um processo autopunitivo, de inconsciente, mas que de alguma maneira, conscientemente, para não viver a experiência da dor, a gente também busca um prazer, né? Você vê um grande paradoxo aí. Então, nessa atormentada busca do prazer, desperdiça-se o tesouro da cultura, que se converte em serva das paixões inferiores, perturbadoras, de consequências negativas. Quanto mais se frui do gozo, mais necessidade surge de experimentá-lo, renovando sensações que se disfarçam de emoções. Olha essa afirmação aqui, né? Então, eu tenho uma experiência de prazer, então, quanto mais eu fruo disso, mais necessidade eu tenho de experimentá-lo, como a experiência de tentar matar a sede bebendo a água do mar, ela não vai cessar. Mais sede eu vou sentir, porque eu estou fazendo uma tentativa de sanar essa necessidade com algo que não vai efetivamente resolver, mas pelo contrário, vai me gerar ainda mais necessidade de viver aquilo com mais profundidade. Então, portanto, beber mais água ainda, né? Porque é isso, é assim que funciona. E aí, com isso, renova as sensações que disfarçam as emoções. Ou seja, isso aqui é muito legal, essa parte dessa questão. As sensações começam a confundir as emoções. A gente, às vezes, pergunta para as pessoas assim: e o que que você está sentindo? O que que você está percebendo? Que emoção que você nota ali, né? Quando você me conta a história que você está me contando. E a pessoa, ela para um tempo, ela não consegue identificar. Porque às vezes a sensação, ela confunde as emoções. Eu não consigo entrar em contato com algo mais profundo, porque eu ainda estou vivendo uma experiência mais superficial, que são as sensações, que são as experiências mais ligadas a esse campo material, né? Então, isso é algo que pode acontecer, porque os prazeres, eles, deixa para depois, não vamos falar disso agora, não vamos viver isso agora, e a gente vai perdendo essa cultura de sentir, de absorver, de aprender com aquilo que está acontecendo na nossa vida. Então, quanto mais distante disso, menos a gente consegue acessar. Então, a serenidade é o estado de anuência
né? A concordância entre o dever e o direito, que se harmonizam a benefício do indivíduo. Vou passar para ti. Bom, vamos lá. Na atormentada busca do prazer. Isso a gente chama, em algumas propostas psicológicas e filosóficas, de mecanismo escapista, porque eu estou tentando escapar do encontro comigo mesmo, com as minhas frustrações, as minhas emoções em desalinho. Então, ao invés de enfrentar, eu começo a achar alternativas, que quase sempre vão momentaneamente driblar o problema, mas vão torná-lo ainda maior. Eu vou dar um exemplo aqui, mas assim, eu não quero mexer com a suscetibilidade de ninguém. Por exemplo, nós tivemos o último jogo do Brasil agora. O Brasil perdeu. E nós não sabemos lidar com derrotas, com frustrações. Agora já não é a Clara mais, agora já é o Chico, fazendo uma bagunça danada aqui. Então, veja, o que uma sociedade que às vezes não sabe lidar com a derrota passa para a gente? Perder é feio. Se eu perder, o que vão achar de mim? Qual a mensagem que eu estou passando? Então, ao invés de lidar com a frustração da perda, eu elejo algum mecanismo escapista, algum mecanismo que vai driblar momentaneamente. Agora a Clara trouxe o que o Chico pegou na boca. Gente, essa é a dinâmica da vida familiar. Os dois fazendo bagunça aqui. Então, veja, ao invés de eu lidar com a frustração de não saber perder, e perder no jogo é o mínimo, porque grande parte de nós não consegue perder no ambiente de trabalho, não consegue perder na família. Tudo que a gente perde, a gente se sente derrotado. É a falta de autoestima. Então você vê a pessoa, ela vai e fuma, ela vai e bebe, ela vai e usa alguma espécie de droga. Só que esse é um mecanismo escapista. Porque num determinado momento vai ficar entorpecida aquela frustração, mas depois ela volta. Porque, na verdade, eu teria que aprender a lidar com a frustração, não driblar com uma bebida, com um fumo, com uma droga. Então é isso que Joana está dizendo. Quanto mais eu elejo mecanismos escapistas, é tal qual eu querer me dessedentar com a água do mar. Porque eu bebo, ela é salgada, eu fico com mais sede. Eu vou precisar de cada vez mais estimulantes externos, porque eu não consegui ir ao encontro de mim mesmo. Por que eu não posso perder? Por que eu não consigo lidar com as minhas próprias frustrações? Porque eu ainda estou vinculado num mundo onde eu sinto que eu tenho que ser bonito a todo custo, onde eu tenho que ganhar, onde eu estou sempre me comparando. Então, veja, tomando o próprio exemplo do jogo de futebol, perder faz parte do esporte. Um dia a gente ganha, outro dia a gente perde, porque é da essência do esporte que a competição é uma diversão. Eu devo aprender a cumprimentar o vencedor. E se eu perdi, eu vou me preparar para numa próxima competição tentar fazer melhor. E se eu perder, é mais aprendizado. Mas o mundo não nos ensina dessa forma. Então eu vou cada vez buscando mais alternativas, justificativas, ao invés de tentar entender a mim mesmo. E depois Joana coloca assim: a serenidade é o estado de anuência entre o dever e o direito, que se harmonizam a benefício do indivíduo. Vejam, duas coisas. Porque muitas pessoas acham só tenho direitos. Se assim fosse, a sociedade seria permissiva. Imagine o pai ou a mãe. Agora voltou, Dri, o cachorro pegando meu CD de música clássica. Imagina. Você está querendo escutar Beethoven, meu filho? É um cão evoluído, né, minha gente? Eu sou um pai que só deixo a minha filha fazer o que ela quer, eu me torno um pai permissivo. Ela não vai saber lidar com as frustrações. Mas se eu sou aquela pessoa que só dou obrigações, deveres, eu fico uma pessoa autoritária. Ou seja, eu tolho a autonomia.
Então, o que Joana coloca? A serenidade é a harmonia entre o dever e o direito. Eu tenho deveres, mas também tenho direitos, e eu vou precisar me situar nesse meio termo. Eu tenho obrigações a cumprir, e das minhas obrigações resultam os direitos na minha vida. E aí eu vou alcançando o estado de serenidade. Vou resolver aqui essa demanda entre os meninos aqui. Tá bom. Eu pensei na questão de uma colocação dessa comparação que você fez acerca do ganhar e do perder, né, das competições. No livro Ser Consciente, a Joana de Ângeles vai dizer que competição por si só, ela não é ruim, sabe? O grande problema é que quando a gente está diante de uma competição, a gente está querendo se sobrepor ao outro, né? Que é o caso do esporte, claro, e que é assim a própria característica. Mas que pelo fato da gente sempre levar para o âmbito pessoal, a gente não saber lidar com isso, né? De âmbito pessoal, a gente acaba se afastando daquilo que precisaria aprender com isso. Então, no fundo, as competições, elas deveriam ser de âmbito individual. Então, eu não estou competindo com ninguém, mas eu estou cada vez mais crescendo como indivíduo e superando a mim mesmo. E não com essa ideia de superar o outro nesse quesito. Então, gostei muito dessa tua fala, porque vai, né, ao encontro disso mesmo que ela diz, porque se você está no esporte e que a característica dele é essa, né, alguém vai ganhar e o outro vai perder, ok, eu assumo que isso vai acontecer, mas quando eu olho para nesse quesito, eu tenho o que é saudável, né? Eu tenho o que é natural, e então compreendendo aí que daqui a pouco, em algum momento, vai ser a minha vez e vice-versa. Então, a gente reconhece, né, que estamos todos aí simplesmente vivendo aquela experiência e não que a gente precisa duelar-se por isso, né? Que é o que acontece. Ai, que lindeza, gente! O que o Chico quer contar para nós hoje? Dri, eu quero mostrar para o pessoal aqui, esse é o cachorro, entre aspas, meliante, porque ele pegou os CDs de música clássica, ele pegou os livros e fez uma algazarra aqui. Então agora ele veio aqui falar para vocês que ele estava fazendo bagunça, não é isso, Chico? Meu Deus. Mas papai não fica com raiva não, tá bom? Você também está na sua casa. Coisa fofa demais. Aí, então, o que mais que a gente tem aqui? A Marilda achou o máximo, você falou meliante. E ela já estava com dó, né? Ela estava com dó que ele estava com teus CDs aí. Não, vai lá e tira, porque senão vai estragar, né? Ô, Mas é um... Marilda, falar meliante tá quase entregando a minha idade, né? Porque se eu falar essa palavra para minha filha, ela não sabe o que é. Nossa, isso é muito usado no campo do direito, né? A palavra É, exatamente. Como você é advogada também, Dri, você sabe o que é. é bem encaixado no caso aí, É bem meliante. encaixado. Vamos lá. A Joana faz mais uma menção aqui, olha. Quando se adquire a consciência serenada, que é um processo que o Rafael falou muito bem lá no início, enfrenta-se toda e qualquer situação com equilíbrio, nunca se permitindo desestruturar, né? Você vai encarar as coisas sempre nessa via equilibrada. As ocorrências, as pessoas e os fenômenos existenciais são considerados nos seus verdadeiros níveis de importância, não se tornando motivo de aflição, por piores que se apresentem. Caramba, como isso é sensacional, porque é aquilo. Quando a gente está diante de algumas ocorrências, a gente traz, às vezes, aquelas crenças limitantes muito enraizadas no nosso contexto mental, e quando eu estou diante de uma experiência, eu já logo vou para aquele pensamento catastrófico.
ai, não vai dar certo, eu não consigo nada mesmo, olha que dá tudo errado para mim, olha como são as coisas, olha como são as pessoas, olha isso que está me acontecendo. Então eu vou levando isso sempre para um lado extremo e não me sereno para olhar as coisas como elas deveriam ser olhadas, né? Com relativa consideração, né? Com o real acontecimento e não diante da imaginação e não diante dessa fantasia, né? Que eu vou criando, porque quando eu vou para um viés catastrófico, eu vejo, eu vislumbro mentalmente a pior das ocorrências. E normalmente elas nunca acontecem do jeito que eu imaginei. Eu sempre coloco uma pitada de piora naquilo que eu estou pensando. Então, a gente, quando está diante disso, não é à toa que está posto aqui, é justamente para que a gente se perceba como que a gente tem enfrentado as ocorrências, as pessoas e os fenômenos existenciais. Porque se eu tenho uma ocorrência, vamos pensar aqui numa hipótese, né? Uma ocorrência de estourar um cano da minha caixa d'água, que normalmente fica acima, ali na parte do forro, né? Em alguns casos ele fica acima, e ali estourou aquele cano, invadiu o meu forro e molhou os móveis, as paredes, alguma coisa ali. Então é uma ocorrência ruim, desconfortável, que vai me gerar transtorno, que vai me gerar talvez, provavelmente, algum dano material. Sim, eu vou precisar contratar alguém para consertar caso eu não saiba fazer, e vou precisar gastar ali alguma coisa, materialmente falando, com aquilo que aconteceu ali. Mas, diante dessa ocorrência, o que de fato aconteceu? Estragou isso ou aquilo, e quando eu vou avaliar, às vezes nem foi lá grande coisa. Então eu começo a pensar que isso foi muito catastrófico, ela cresce mentalmente falando, ela se torna muito pior. Então, quando eu estou diante da ocorrência, pegando esse exemplo, se eu tenho uma consciência serenada, eu vou dizer que bom que as pessoas não se machucaram, que não caiu nada sobre a cabeça de ninguém, que não aconteceu algo pior no sentido de não ter, por exemplo, estragado aqueles bens que são irreparáveis, como, por exemplo, o álbum de família, que não tem mais o que fazer, né? Eu não perdi o álbum de família, né? Aquilo que a gente não tem mais como trazer de volta. Enfim, eu vou analisar tudo aquilo, né? Eu vi, por exemplo, uma matéria essa semana de uma festa de aniversário que foi feita num casarão, e que a parte superior do casarão cedeu, derrubando todas as pessoas que estavam lá em cima e que provavelmente estavam num sobrepeso grande ali, mais do que a estrutura deu conta de suportar. Sem nenhum tipo de julgamento, obviamente, mas só para a gente trazer aqui para nós aprendermos melhor, né, o conteúdo. Teve uma fala, né, da família que disse: poxa, eu passei 2 anos economizando, passei noites em claro construindo aqui as ideias e todo, organizando para acontecer, e na hora do parabéns acontece uma coisa dessa e vai tudo abaixo. Então ela estava falando do quê? Da estrutura da festa. E ela poderia ter pensado assim: que bom que ninguém se machucou gravemente, né? Porque teve feridos, teve gente que foi levado para o hospital, teve esse transtorno muito chato, realmente, isso que aconteceu. Mas que bom que o que aconteceu é possível de reverter, não é? É possível de corrigir. Então, a consciência serenada, eu olho para a ocorrência e eu encaro ela diferente. Da mesma forma, as pessoas. Alguém vem e critica o jeito que eu falo, o jeito que eu trabalho, o jeito que eu faço tal coisa, e a gente coloca isso, nossa, num valor assim, ó, como se nada prestasse. Não, eu estou colocando numa gama muito acima do que eu deveria colocar. Então, a consciência serenada vai dizer: a pessoa pode não ter gostado, ela tem o direito de não gostar, mas quer dizer que, de fato, agora eu devo desistir,
eu devo então sair disso, né? Então a gente tem que avaliar nesse sentido. E também os fenômenos existenciais, né? A doença, a morte, a perda financeira. Eu preciso olhar sempre com a consciência serenada, porque aí tudo toma uma outra proporção, né, Rafa? Desculpa, acabei me estendendo um pouco aqui na minha fala. Não, pode estender. Eu hoje é que estou muito atrapalhado. Veja, eu adorei essa proposta da Joana, quando ela fala da consciência serenada. Porque a consciência serenada nos tira dos nossos estados mentais conflitivos. Dentro da terapia cognitiva comportamental, nós estudamos que grande parte das nossas aflições são aflições eminentemente mentais, porque elas não existem na prática. São construções da nossa mente. E isso tem base lá no estoicismo, que é uma proposta filosófica, tem base numa filosofia francesa. Por exemplo, existe um filósofo francês chamado Michel de Montaigne, onde ele coloca assim: a minha vida foi permeada de muitos infortúnios. Grande parte deles nunca aconteceu. Parece uma frase paradoxal, mas ela tem tudo a ver. Porque os infortúnios só aconteceu na nossa cabeça. São fruto das nossas ansiedades, das nossas criações mentais, das nossas leituras sobre o que o outro pensou, mas eu não sei o que ele está pensando, sobre o que o outro disse, mas eu não ouvi o que o outro disse. Então a consciência serenada, ela vai nos libertando dessas distorções cognitivas, que são criações da nossa mente. E você já disse uma, que é a catastrofização, porque nós tendemos a catastrofizar. Por exemplo, eu já falei do jogo segunda-feira. Gente, eu fiquei triste que o Brasil perdeu. Eu torci muito, mas eu já ouço pessoas dizendo assim: essa geração atual nunca vai ver o Brasil campeão. Isso é uma catastrofização. Eu me lembro quando eu tinha 10 anos, eu escutava isso também. Mas 4 anos depois, que foi na Copa de 94, o Brasil foi campeão. Um time que nem era tão bom. A catastrofização é o nosso hábito de tudo levar para o máximo negativo. Mas isso só existe na nossa cabeça. Tipo assim, o mundo vai acabar ano que vem, porque tem guerra na Ucrânia, tem guerra no Oriente Médio. Então a gente começa a criar uma realidade que fica uma realidade paralela. E ela é aflitiva, porque ela vai nos causando angústia, vai nos trazendo medo, gerando ansiedade. Então, a catastrofização é uma dessas distorções. Existe uma outra, que é o pensamento de tudo ou nada. Também nós fazemos muito isso. A minha filha, por exemplo, vai fazer uma prova. Ela quer tirar 10. Eu digo para ela: olha, minha filha, se tirar 9 tá bom também, porque é um processo de aprendizado para vencer o perfeccionismo e por aí vai. Aí quando ela estuda e vai lá e tira 8,5, ela chega em casa: minha filha, como é que foi a prova? Ela diz assim: papai, foi um desastre. Mas peraí, como foi um desastre? Você não tirou 8,5? Valorize o que você conseguiu. Mas nós usualmente só valorizamos o que não foi conquistado. Então na nossa vida tem tanta coisa positiva, tantos relacionamentos bem construídos. E assim, às vezes quando um relacionamento se desfaz, e eu não estou falando só de relacionamento marital, não. Às vezes relacionamento de amigos, relacionamento de pessoas próximas, a gente só vê tudo que perdeu, todos os aspectos negativos, mas deixa de ver tudo de bom que foi construído. Toda a realidade boa vivida durante todos aqueles anos. É o pensamento de tudo ou nada. Você quer ver uma outra distorção? Chama leitura mental. Vou dar um exemplo. A Adri baixou a cabeça ali. Eu começo a fazer leituras na minha cabeça. Será que ela está pensando de algo que eu falei que não é o melhor? Será que ela não está gostando de fazer a live comigo? Gente, às vezes ela está pensando ali um problema que teve com a filha, às vezes no que ela vai fazer no trabalho amanhã, mas a gente está sempre construindo. A cabeça parece que não para. Os orientais dizem que é como se tivesse 2 macaquinhos aqui dentro pulando de galho em galho. Mas essa realidade está dentro de nós. Nós estamos passando na rua. A outra pessoa está distraída. Está com raiva de mim. Não, não está com raiva, ela simplesmente não te viu.
Uma outra coisa que nós já falamos hoje, as comparações. Toda comparação é injusta, porque nós somos espíritos diferentes. Então, se eu quiser falar igual a Adri, ser bonita igual a Adri, ter a acuidade do Divaldo, não, eu tenho que respeitar o meu processo. Toda comparação tem que ser comigo mesmo. Quer ver uma outra distorção? Nós vamos imaginando na nossa cabeça as coisas como sendo um túnel, onde eu sei onde eu vou entrar, como vai ser o processo e onde que eu vou sair. Só que nós não controlamos a vida. A vida tem muitas variantes. Às vezes eu converso com pessoas, elas me dizem assim, Dri, eu com 30 anos terminei a faculdade, com 35 eu passei no concurso para magistratura, com 40 eu já quero ter a minha casa no campo, a minha casa na cidade e o meu dinheiro aplicado em ações. Se sair uma vírgula diferente do que a pessoa planejou, ela entra em estresse, crise existencial. Por quê? Ela quer controlar algo que é incontrolável, a vida. A vida é para ser... É o que a gente chama, dentro da terapia de aceitação e compromisso, de rigidez cognitiva. Você se torna rígido com você mesmo, rígido com a vida, rígido com as outras pessoas. Então nós precisamos de mais flexibilidade, mais maleabilidade e deixar de ter essa atividade mental contra nós. Quando Joana nos propõe assim, substitua os padrões mentais, porque são padrões mentais de negatividade, de comparações, de catastrofizações, de visão de túnel, como se eu pudesse controlar as coisas. Traga isso para o clima da serenidade. Eu entrego, eu confio, eu agradeço, eu estou contigo, Senhor. O resto é o que há de melhor para a minha vida. Nossa, que lindo. E é isso, né? É claro que tem situações que a gente passa que é muito frustrante, né? Como aquele exemplo que a gente tá, que eu, aliás, a gente não, eu falei, acabei falando, né? Enfim, de novo, repito, não tem julgamento nesse quesito, mas só para a gente ter aí né, um exemplo concreto, e isso se repete na nossa vida, né? Então, a gente cria toda uma organização para que as coisas aconteçam conforme a gente pensou que elas deveriam acontecer. Mas diante do fato que, como você bem colocou agora, eu não tenho como mudar, eu não tenho como alterar o fluxo das coisas, eu não consigo mudar a ocorrência, ela já foi. Eu vou olhar com serenidade aquilo e extrair dela da melhor forma, né? Que é o que ela põe: ocorrência, pessoas e fenômenos existenciais, sempre buscando o sentido ético, o sentido do aprendizado que está por trás, às vezes, de uma experiência dessas que a gente vive e que são complicadas mesmo, mas que a gente vai passar por todas elas, porque tudo passa nessa vida, né? Até o que é bom. Imagine se não vai passar aquilo que é ruim. Muito bem, então a gente não pode deixar que isso seja motivo de aflição. Não deve, porque, como disse a Joana em outro texto, Jesus, ele era imperturbável. Mas ele não era imperturbável porque ele recebeu isso numa caixinha embrulhada com fitas douradas, e ele abriu e falou: muito bem, a partir de agora eu sou um ser imperturbável. Não. Ele conquistou essa virtude, essa característica, né? É algo conquistado. E assim nós também iremos conquistar, com certeza. Porque isso nem sou eu que estou dizendo, é ele mesmo que disse: vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Porque o que eu faço hoje, nessa referência que ele fez lá, a gente vai alcançar esse nível. O muito mais é porque ele mesmo ia continuar evoluindo e a gente faria muito mais também, porque a gente também iria passar do nível daquele crescimento. Ah, mas alguns podem estar escutando isso e dizer: mas vai demorar, Adriane. Pois é, para ele também deve ter demorado. Eu não sei quanto tempo levou, mas ele também lutou, né, para ficar diante disso. Então, é isso, né? O movimento da gente tomar consciência de que a gente está aqui temporariamente, que nada deve nos perturbar em demasia,
mas que as coisas devem ter sempre essa relativização, que é o que ela usa aqui em algum momento, a gente trazer as coisas no campo do relativo, né? Nada assim muito, nada nesse campo catastrófico, não, porque isso traz consequências, por exemplo, no âmbito da ansiedade, a sensação de que a gente não é capaz de realizar nada, né? Porque tudo dá errado na nossa vida, de que Deus não nos ama, que esqueceu de nós, e isso é um pensamento equivocado, né? Porque não é assim que funciona. Muito bem, e a Joana vai dizer ainda para nós mais coisas. Olha essa afirmação dela. A pessoa serena, ela é feliz, porque ela superou os apegos e os desapegos, a ilusão e os desejos, mantendo-se em harmonia em qualquer situação. Ela é equilibrada, não se faz de vítima de extremos, elegendo o caminho do meio com decisão firme e inquebrantável. A serenidade não é quietação exterior, não é você não ter nenhuma ocorrência na sua vida, não é uma indiferença, mas plenitude da ação, destituído de ansiedade ou de receio, nem de pressa ou insegurança. Então, serenidade não é você adentrar no campo da, da ansiedade, não é você ter pressa, não é você ter receio, medo, insegurança, nada disso. Serenidade é assim, tudo o que se passa na minha vida, eu olho para essa experiência e busco uma resolução equilibrada, né? Como ela diz aqui, né? Elegendo o caminho do meio, que mais tarde ela vai dizer de onde que ela tira isso, né? Que é a experiência do Buda, que ela trabalha muito bem, inclusive, todo esse trabalho do Buda lá no livro Plenitude, que é o terceiro da série psicológica, né? Que, aliás, toda vez que eu vejo o caminho do meio, ou então as quatro nobres verdades, ou então o caminho óctuplo, eu lembro do Jorge Lahá, não tem jeito, porque ele adora, né, essa referência e ele usa bastante, né? Vou passar para você, amigo. Pois é, eu quero seguir um pouquinho com a leitura, porque o tempo está avançando, e eu quero falar um pouquinho do Buda, porque eu também gosto muito do Buda. Fala sim, por favor. Jesus no fragor de todas as batalhas, na eloquente epopeia das bem-aventuranças, ou sendo crucificado, manteve a serenidade, embora de maneiras diferentes, impertérrito, ou seja, imperturbável, e seguro de si mesmo, com restrita confiança em Deus. Então vejam, o primeiro exemplo de serenidade que ela deu é Jesus. Ele disse que ele conseguiu estar sereno quando subiu o monte para falar das bem-aventuranças, mas também estava sereno quando foi crucificado. Quer dizer que não estava doendo? Eu imagino que tenha doído muito. Porque você ser colocado numa cruz, aqueles pregos nas mãos e nos pés, aquela falta de ar e ainda ao final receber uma lançada no peito. Mas ele tinha cumprido o dever dele. E ele estava ali num grande propósito de ensinar para cada um de nós o caminho da elevação. Depois ela traz um outro exemplo de serenidade, o Buda, meditando em Varanasi, lá na Índia, onde apresentou as 4 nobres verdades, assodado por terríveis perseguições que lhe moveram os Brahmanes, seus inimigos apaixonados, permaneceu em serenidade, totalmente entregue à paz. Quero falar um pouco sobre isso. Quem é o Buda? O Buda é o filho de um rei da dinastia Sakyamuni. O nome dele era Siddhartha Gautama. Ele, de fato, nasceu para ser rei ali daquela comunidade, no Nepal. E vejam, ele criado onde não faltava nada. O pai dele não deixava ele sair na rua. E ele um dia resolve sair. Ele se defronta com 4 grandes problemas, que é o problema da morte. As pessoas morrem. Dentro do palácio ele não via morte. As pessoas sentem dor. Dentro do palácio ele não via dor. As pessoas ficam doentes. Dentro do palácio ele não via doença. E as pessoas ficam velhas. Ou seja, sair da zona de conforto e ir para a realidade verdadeira para poder crescer. Ou seja, da zona de conforto para a superação.
e ele começa a meditar. E dentro dos seus processos de meditação, porque meditar não é apenas sentar, ficar fazendo aquele barulhinho que a gente já conhece, é meditar num processo de autoencontro. Ele chega na descoberta de 4 nobres verdades. E Joana estuda muito o Buda. Que verdades são essas? Primeira verdade, a dor existe. Ninguém há que negue a existência da dor. Segunda nobre verdade, a dor existe e tem uma causa. Ou seja, há uma relação de causa e efeito para a minha aflição. Terceira nobre verdade, a dor existe, ela tem uma causa e essa causa pode ser combatida. Ou seja, há mecanismos de cessação da dor. Eu não preciso sofrer para sempre, porque eu nasci para ser feliz. Quarta nobre verdade, a dor existe, a dor tem uma causa. Essa causa pode ser cessada. E para eu cessar essa causa, eu preciso passar por um caminho óctuplo. Que caminho óctuplo é esse, gente? Óctuplo quer dizer 8. Me acompanhe. Porque para o Buda, o caminho da evolução, 8 passos. Primeiro passo, pensar corretamente. Porque se eu não penso corretamente, eu fico refém de ideações mentais, de catastrofizações, pegando o exemplo da própria Dri. Falar corretamente, porque as palavras, elas externam o que eu trago na intimidade. Palavras que não... Palavras, por exemplo, que são palavrões, fofocas, calúnias, isso me tiram da elevação. Agir corretamente. Porque da forma como eu penso, eu acabo falando, acabo agindo. Ouvir ou compreender corretamente. Porque às vezes a Adri me fala uma coisa, mas o meu ouvido não é bom. E eu acabo, em cima de um ponto, eu aumento um conto. Aí vira uma mentira. E hoje nós temos as fake news porque as pessoas estão aumentando, estão distorcendo. Então diz o Buda, o caminho óctuplo é compreenda corretamente as coisas para que você não se torne um arauto dos malditos. E maldito não se refere apenas às pessoas. Maledicere, ou seja, a arte de dizer coisas incorretas. E aí nós precisamos de outro 4, porque 4 com 4 óctuplo, meio de vida correto. Qual o meio que nós elegemos para viver? O meio de enganar os outros? O meio de passar a perna? Esforço correto. Nem se esforçar demais, porque eu preciso descansar. Nem se esforçar de menos. É o caminho do meio. E depois ele entra nas 2 que eu mais gosto. Atenção correta. E hoje, na Universidade de Harvard, iniciado por John Kabat-Zinn, nós começamos a estudar a atenção plena, que nada mais é do que a atenção correta estudada por Buda. E a última, compreensão correta, que fazendo uma ponte com Joana de Ângeles é processo de conscientização de quem eu sou. Por que eu estou na vida? Qual deve ser a minha relação com as pessoas? Então, eu resumi aqui em 3 minutos a filosofia do Buda. É bonita, né, gente? Se parece tanto com a doutrina espírita. E depois ele cita o terceiro personagem, Yang Hus, pregando a desnecessidade de intermediários entre Deus e os homens, ou ardendo nas chamas implacáveis da fogueira que foi condenado, manteve-se fiel, sereno, sabendo que ninguém o poderia aniquilar. Jan Hus é a reencarnação, naquela vida, lá na Tchecoslováquia, de Allan Kardec. Ele foi um dos reformadores. Ele morreu numa fogueira em Constança, no sul da Alemanha, em 6 de julho de 1415. E o que ele pregava? A gente não precisa ficar submetido a um papa, nem a sacerdotes, porque a gente pode falar direto com Deus. A gente não precisa recolher dinheiro, nem comprar perdão, porque Deus é amor. Ele nos perdoa apesar disso. Nós não precisamos de uma celebração em latim, com devido respeito, nem com um padre virado para o altar. A gente precisa de uma religião que seja próxima às pessoas. Então, Jan Hus, mesmo morrendo numa fogueira, também foi um arauto da serenidade. E Joana só citou 3, ela poderia ter citado vários outros. Inclusive ela mesma, né? Inclusive ela mesma. Mas é interessante, ela não faz a referência a ela mesma, já notei.
Que lindo. Nossa, e foi que poder de síntese, né, meu amigo? Sensacional. Porque a Roseli até falou que você colocou em prática a serenidade quando você estava ali com o meliante Chico e com a filhota ali, né? Ela não cita, mas assim, o Chico, ela tá falando dele, né? Que estava ali atrapalhando e você ficou sereno no seu teste. Não fiquei tão sereno, não, sabe? Porque vendo o CD que eu comprei de música clássica já há alguns anos, quando eu viajei no exterior, eu falei, meu Deus, acabando com o CD. Eu admito, Roseli, eu senti uma ponta de inconformação, mas eu não podia Mas não estragou, não. demonstrar. Estragou, não, tá aqui. Ah, maravilhoso. Eu coloquei aqui, tá, o nome do livro que foi citado hoje, para quem quiser anotar, e eu só queria colocar 2 comentários do Adilson. O primeiro deles é esse aqui, ó. No livro há 2000 anos, os cristãos lançados aos leões mantiveram serenidade e cantavam hinos. Exemplo de paz verdadeira, nascida da fé e da certeza da vida eterna. Um dia alcançarei essa serenidade. Nós todos, meu amigo, nós todos vamos um dia alcançar essa serenidade, né? Porque eu acho que é para isso que a gente está aqui, né? Estamos nos conhecendo, nos compreendendo, identificando nossos limites, tudo vai dar bem. Quer que eu continue lendo ou você quer ler? Sua voz bem mais agradável que a minha, com toda certeza. Só que você fechou teu Não áudio. diga isso, a sua voz é bonita. Aliás, segredo para a serenidade: aceite-se como você é. Estou dizendo só para a Adri, não, estou dizendo para todos nós. Eu me lembro quando eu comecei a fazer palestra, as pessoas diziam assim para mim: nossa, você fala igual um padre. Eu sofria com aquilo, ficava triste com aquilo. Depois eu me aceitei. Eu vim da igreja, eu gostava dos franciscanos, então era natural que eu parecesse um padre. Aliás, devo parecer até hoje. O que mudou? Hoje eu não ligo mais, eu me aceitei desse jeito, porque tem espaço para padre, tem espaço para todo mundo. A gente precisa ser fiel àquilo que a gente está fazendo, né? Até Outras porque pessoas. tem gente que vai gostar, né, desse perfil, né? Gosta, Outras, né, se identifica, enfim. exatamente. Outras pessoas diziam assim para mim: nossa, você tem a voz fina, hein, Rafael? E eu sofria com aquilo. Eu fiz até um curso de fonoaudiólogo para engrossar a minha voz. Eu trazia um canudinho para casa, Adri, e ficava soprando dentro d'água para fazer exercício com diafragma. Aí um dia eu pensei assim: o que é mais importante? Eu engrossar a minha voz para agradar quem está achando a minha voz fina, ou eu passar amorosidade para as pessoas? Que valores a gente está elegendo na nossa trajetória espírita? Os valores de quem sempre não vai gostar de nós? Porque a pessoa, ela traz a subjetividade dela. Um vai dizer que a voz é fina, outro vai dizer que é igual um padre, outro vai dizer isso, vai dizer aquilo. Divaldo, que era o Divaldo, recebia tantas críticas. Então, assim, não nos perturbemos com isso, sigamos fazendo a nossa parte. Exatamente, e é a lição que a gente está vendo hoje, né? A serenidade também diante das pessoas, né? Que diante das pessoas, essas que às vezes até desferem, né, contra a gente, aí cada um na vida particular, né, as suas próprias frustrações, acho que é por aí também, né? Então, vou ler aqui continuidades, se você quiser subir um tiquinho. Diz Joana ainda: os mártires conheceram a serenidade, olha lá, Dilson, que o ideal lhes deu, em todas as áreas nas quais pugnaram, e por isso mesmo não foram atingidos pela impiedade, nem pela perseguição dos maus. A serenidade provém igualmente da certeza, da confiança no que se sabe e se faz e se é. Vamos pegar essa frase aqui e colocar, sabe, sei lá, em algum lugar na nossa casa. E eu estava comentando isso hoje, não com essas palavras, mas dizendo sobre isso, né? Que depois que a gente entende cognitivamente
a gente começa a ter uma certeza nesse âmbito cognitivo. Aos poucos, conforme a gente vai afirmando, repetindo, vai vindo uma confiança. E essa confiança está pautada onde? Naquilo que eu sei, naquilo que eu faço e naquilo que sou. Eu sei porque eu aprendi lá no contexto espírita, eu li de Kardec, que é uma fonte confiável, eu li de Joana de Ângeles, eu li de Emmanuel, eu li de Evone do Amaral, fonte confiável. Então, eu tenho essa certeza por conta da confiança daquilo que sei. Confiança naquilo que eu faço e naquilo que sou. Filho de Deus, alguém em processo de evolução e etc. Âncora de segurança finca-se no solo e sustenta a barca da existência, dando-lhe tempo para preparar-se e seguir adiante. Age sempre conforme a consciência lúcida, a fim de não caíres em conflito, perdendo a serenidade. Estuda-te e ama-te, elegendo o melhor, o duradouro para os teus dias, e nunca recuarás. No entanto, se errares, se comprometeres e se te arrependeres antes que te perturbe a culpa, recompõe-te, refaze o equívoco, recupera-te e reconquista a serenidade. Sem ela, experimentarás sofrimentos que poderias evitar e te impedem o avanço. Serenidade é vida. Que mais dizer, né? Que coisa linda esse texto. É bonito, né? A fim de não caíres em conflito. Tem um estudioso, um psicólogo da abordagem centrada na pessoa, Carl Rogers, que ele diz que o conflito resulta de um gap, um distanciamento entre o eu ideal e o eu real. Daí a necessidade do autoconhecimento, porque o autoconhecimento ele vai me levar ao eu real, não para que eu sofra, não para que eu me culpe, fique em remorso sem fim, mas para que eu efetivamente me conheça. Porque eu me conhecendo, eu começo a me aceitar, me amar e fazer uma trajetória de me renovar para o bem. O que acontece com a grande maioria das pessoas hoje? Elas não conhecem o eu real e projetam um eu ideal muito distante. É mais ou menos assim. O Rafael quer ser Francisco de Assis. Só que ele é o Rafael. E ele não conhece nem o Rafael direito. Cheio de problemas, cheio de vícios, cheio de coisas que precisam ser transformadas, renovadas. Então, o que é o conflito? É esse espaço. É essa distância. E quanto maior essa distância, mais a gente sofre. Então, veja, o Espiritismo nos liberta porque ele vem nos ensinar, remontando Jesus, a eu acessar quem é o Rafael de verdade, a Adriana de verdade, não para ficar em culpabilizações, remorsos, remordimentos sem fim, mas para começar um trabalho de ressignificação da própria vida, para alcançar a serenidade. E outra coisa, eu não preciso colocar a expectativa sempre mais lá em cima, porque quanto mais eu aumento essa distância, mais eu sofro. Então o que dizia Carl Rogers? Eu preciso aproximar as duas perspectivas, o eu real do eu ideal. É mais ou menos assim. O que eu consigo fazer hoje? Faça. Seja a sua melhor expressão dentro daquilo que você consegue fazer. Tem um poeta português chamado Fernando Pessoa, que ele diz assim, deixa eu me lembrar aqui, gente. Se todo em cada coisa, põe quanto és no mínimo que fazes, assim em cada lago a lua toda brilha porque alta vive. Ou seja, o grande objetivo da nossa existência é eu me colocar por inteiro em cada pequena coisa que eu faço e não ansiar ser uma pessoa que eu ainda não sou. Eu não sou o Divaldo, eu não sou a Adriane, eu não sou aqueles mitos, aqueles símbolos, mas eu sou uma pessoa cheia de valor, cheia de significado. Então invista nessa pessoa que é você
e dentro das suas possibilidades, faça o melhor que tiver ao seu alcance. E você será feliz. E você será serena. Então veja, o que Joana de Ângeles faz é aproximar a psicologia do evangelho e desenvolver uma psicologia com alma, porque ela já não fala mais para corpos, ela fala para espíritos imortais. Lindo demais. Muito bom, né, Bianca? Também estou gostando demais. O pessoal está dizendo que está muito rico tudo isso. Excelente, né? Acho que, como eu disse no início, a gente aprendeu e tem aprendido muito com a benfeitora, né? Nessa tarefa dela de nos levar ao Cristo. É muito legal. Deixo para você, amigo, fechar, fazer a nossa prece, como você se sentir melhor. Eu adorei estar com você. Te agradeço demais a paciência, a gentileza, as coisas que você traz. Eu aprendo muito, muito com você, de verdade, tá? É um presente. Eu aprendo também. Eu quero dizer para vocês que está nas nossas mãos escolher uma vida melhor, uma vida de mais paz, de mais serenidade, construir esses valores dentro de nós. Quando eu e a Adri nos propusemos a fazer esse encontro, não foi para fazer mais um encontro de psicologia, mas foi para trazer Jesus para a psicologia. E quantas coisas tem descortinado nos nossos estudos? Então, assim, são muitas conversas que nós estamos tendo. Se há algo que vocês não entenderam, porque a gente aprofundou muito, se há algo que vocês discordam, porque ninguém aqui é dono de verdade, falem com a gente. Nos deem a possibilidade de esclarecer, às vezes nos reposicionar, porque esse estudo é nosso. Ele só existe para nos ajudar, a mim e a Adri e a vocês, a termos mais paz nos dias conturbados. Vamos orar? Nosso amigo e mestre Jesus, como é bom estarmos aqui. Como é bom saber da tua presença nas nossas vidas. Vem estar conosco. Vem preencher nossas almas de esperança. Vem nos ensinar a sintonizar nossas vidas sob o farol do teu amor. Abençoe a Adriane, suas 2 filhas, seu esposo, suas atividades profissionais e espíritas. Abençoe a cada um dos amigos e amigas que estão no nosso chat, permitindo que nesse instante os amigos espirituais possam derramar sobre todos eles bênçãos de saúde, de alegria e de paz. Que eventuais pensamentos em desalinho possam ser substituídos sob o influxo dos amigos espirituais por pensamentos que elevam e trazem paz. Muito obrigado, Senhor da vida, por nos permitir falar de Ti, por nos permitir estar ao contato do Teu amor. Por isso e por tudo, nós te agradecemos. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Muito bom, muito bom. Obrigada a todos que aqui estiveram ao vivo, os que comentaram, enfim. E a gente volta daqui 15 dias, né? Pula uma semana, daí retornamos, se Deus quiser. E que bom, continuando esse livro maravilhoso, capítulo 17, que é o próximo, tá bom? Obrigada, Rafa, bom descanso, bons momentos aí com a família e até breve. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, gente.